Salve, salve, cinéfilos! No vídeo de hoje eu vou falar sobre o Snyder Cut, que é a versão de Liga da Justiça do diretor Zack Snyder. Se você curte os vídeos aqui do canal, não se esquece de seguir nas outras redes sociais, todas elas são @instacinéfilos e a minha pessoal é Miro Malacrida. Vamos deixar muito like nesse vídeo, muito comentário, dá view aí pra ajudar o canal a crescer. Em resumo, como chegou a essa versão do Snyder, do Zack Snyder, como que chegou a isso? Porque, né, o filme Liga da Justiça foi dirigido pelo Joss Whedon em 2017. Mas quem tinha começado a dirigir o filme foi o Zack Snyder, responsável aí por Madrugada dos Mortos, Watchmen, Sucker Punker. Ele tinha começado a dirigir o filme, já tinha gravado algumas cenas, e a filha dele faleceu e ele teve que deixar a produção do filme. E Joss Whedon, que dirigiu Vingadores 1 e 2, foi chamado para finalizar o filme. Por isso que essa versão do Zack Snyder sempre foi pedida pelos fãs. Porque os fãs sempre acreditaram que existia uma versão mais sombria do que aquela que eles viram em 2017. Não agradou muito os fãs, o filme acabou não caindo no gosto do público, tanto da crítica quanto dos fãs. Inclusive da minha, eu não gostei muito do filme. Então, os fãs ao redor do mundo fizeram uma campanha para que Release the Snyder Cut, para que essa versão fosse liberada. Até que a versão foi confirmada e nesse dia 18 de março foi lançado no streaming HBO Max lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil só está disponível nas plataformas digitais. Antes, tava na dúvida de como seria lançado o filme. Se ia ser dividido em 4 episódios de cerca de 1 hora, porque o filme tem 4 horas, ou em um filme longo. E o Zack decidiu que seria um filme de 4 horas, que na verdade tem 3 horas e 53 de material bruto, o resto 9 minutos são de créditos. E acabou não sendo uma minissérie, então vai ser um filme bem longo. Nossa, acho que eu me embromei tudo. Esse vídeo será inteiro com spoilers. Eu decidi não fazer a versão sem spoilers, porque, gente, esse filme de 2021 é basicamente a mesma história do de 2017. Então, assim, não tem muita coisa sem spoilers do que falar. É mais interessante já falar com spoilers, porque é praticamente o mesmo filme, só que com cenas adicionais, um toque totalmente diferente, mas é basicamente a mesma história. Vou contar pra vocês aqui rapidinho, resumido, como foi a minha experiência assistindo ao Snyder Cut. Foi o seguinte, a Warner me mandou o filme pela plataforma deles de screeners. Jornalistas, influenciadores, pessoas que trabalham com isso normalmente recebem o filme antes. Mas isso de online é meio difícil de acontecer. Então, a maioria das vezes, né, quando é filme de estúdio, óbvio, é no cinema e tem as cabines de imprensa e as pré-estreias, que são destinadas a jornalistas, influenciadores e convidados. E dessa vez, esse filme, como é de plataformas digitais e não temos cinema na atualidade, estamos sem, então eles mandaram por essa plataforma deles. E aí o filme veio dublado. Eles disponibilizaram, acho que pra todos, né? Se veio pra mim, deve ter ido pro resto da galera que recebe o filme antes também, veio dublado. E olha, eu não assisto filme dublado, sendo bem sincero aqui, nada contra, mas é porque eu não assisto, é costume. Só que a versão dublada tá maravilhosa, parabéns, inclusive ao Guilherme Briggs, que eu adoro ele, já entrevistei ele, vou colocar o link aqui, tá maravilhosa. Então assim, parabéns, gostei bastante, muda mais, sendo bem sincero agora, como opinião do Miro aqui. Muda muito quando é um filme de muito drama, que tem muitos diálogos, que a gente precisa ver muito a expressão dos atores. A fala deles, a entonação da voz muda muito. Quando é filme de Oscar, principalmente, filmes dramáticos, dessa forma, muda bastante. Como é um filme de herói, que não mostra tanto o lado, assim, desses atores, então foi ok, e como é a mesma fala praticamente do filme de 2017, e eu tinha assistido um dia antes, então assim, eu assisti Batman vs Superman um dia antes, e Liga da Justiça antes, que os dois estão na Netflix, então eu já assisti esses dois, e tinha assistido Mulher Maravilha também recentemente, Aquaman há alguns meses, então tava fresquinho na minha cabeça. E vocês, conta aí como foi a experiência de vocês.
Eu achei essa versão muito melhor mesmo. Eu acho que é a versão que os fãs realmente queriam, realmente pediam e realmente esperavam, né? Protagonismo maior para os membros da Liga, igual esse filme foi mostrado. Eles deram muito mais importância para os personagens. O filme de 2017 eu acho que deixou muito de lado o Cyborg e o Flash. E esse de 2021 do Zack é bem mais profundo, mostra um pouco a história deles de fundo, apresenta um pouco melhor os personagens. É uma versão bem sincera, digamos. Os personagens, a gente percebe que eles estão mais confiantes, por mais que tenham muitas cenas parecidas, iguais na verdade, da versão de 2017, a gente sente na direção a confiança. Sobre a versão ser bem mais sombria, é bem mais sombria mesmo, que tem algumas cenas, inclusive, que você nem consegue ver o rosto da pessoa, de tão sombria que tá, de tão escuro que tá a fotografia. O filme ficou bem escuro mesmo. Eu me incomodei um pouco, eu acho que ficou um pouco exagerado, mas é assim, a única coisa que eu teria pra falar contra esse filme, porque eu gostei bastante, é muito superior à versão de 2017, cara, como um tom de um diretor pode mudar tudo, né, tipo, como que a mão do diretor modela totalmente como será conduzido o roteiro do filme. Porque é basicamente a mesma história, só que é totalmente diferente. Tem cenas mais longas, por exemplo, como a cena inicial de apresentação da Mulher Maravilha, a cena da luta é bem mais longa, um pouco mais longa do que a original, parece que foram adicionadas algumas cenas, e é bem mais emocionante. A cena da luta do Lobo da Steppe com as Amazonas, também no primeiro filme, não tem tanta a emoção que tem nesse segundo filme. Então eu acho que o Zack conseguiu trazer uma versão mais emocional pra gente, mais divertida. Eu literalmente não desgrudei o olho dessas 3 horas e 53 minutos de filme. Passou muito rápido, só em algumas cenas que eu ficava meio assim, mas aí eu já me ajeitava direito na cadeira, porque, né, gente, não é uma cadeira de cinema, é um sofá, então você acaba ficando meio largado, meio desconfortável às vezes, mas em nenhum momento eu achei a versão tediosa, né? Eu não vi essas 4 horas passarem, cara, então eu já vi algumas críticas das pessoas reclamando pela duração. Eu não acho que tenha influenciado tanto. O que vocês acharam da duração? Eu acho que a versão precisava desses minutos, precisava dessas praticamente 2 horas de cenas extras, e eu acho que complementou a versão anterior. É o que a gente queria. Eu tô bem satisfeito, de verdade. O que vocês acharam? Na minha opinião, as cenas foram bem divididas, então as mesmas cenas de ação que a gente viu em 2017 tem nesse iguais, só que parece que são bem mais emocionantes, são muito mais divertidas. E eu achei que ficou bem distribuído. E cara, a história do Cyborg, Victor, do personagem ficou muito boa. Ele ganhou um destaque real que ele merecia, ganhou o protagonismo de um membro da Liga da Justiça. Eu gostei bastante. Algumas coisas foram modificadas, poucas coisas mesmo. Poucas coisas foram modificadas, mas uma cena, por exemplo, pra citar, é a cena que a Diana encontra o Victor, a Mulher Maravilha, encontra o Cyborg pela primeira vez na rua. Ela vai até o seu encontro, e na versão de 2017, o Cyborg tá com roupa. E nessa versão atual, ele está sem roupa. Então, tem algumas diferençazinhas aí que eu acredito, eu não sei dessa informação, mas eu acredito que essa cena, por exemplo, foi gravada posteriormente, que é a escolha do diretor, né? É a escolha se ele vai estar sem roupa, com roupa, tudo isso muda. Eu acredito que esse tom sombrio também, ele mudou totalmente a cara do filme e até a motivação dos personagens. Por exemplo, eu senti a Mulher Maravilha mais cruel, digamos, porque nos filmes dela, ela tá muito de boas. Ai, não sei explicar como que eu posso colocar essas palavras. Ela tá mais violenta na versão do Zack. Tanto que no fim, ela decapita, né, o Lobo da Steppe. E eu acredito que talvez nos filmes da Patty Jenkins, a diretora de Mulher Maravilha, não teria cenas assim. Um outro exemplo também
é que os vilões Lobo da Steppe e Darkseid, eu acredito que tiveram muito mais destaque, mais tempo de tela. Então assim, na primeira versão ficou muito corrido, ele aparecia, ai, quero conquistar o mundo, enfim, quero derrotar eles, e ficou muito naquilo. Essa versão eles têm mais motivação, mostra mais o lado deles, mostra mais o papel do vilão ali em ação. Então eu acho que ficou bem melhor, assim como também a caracterização do Lobo da Steppe, que eu achei mais fiel e muito melhor nessa versão do Zack. Quem é o Darkseid? Ele é o principal inimigo do Superman e da Liga da Justiça, e ele quer acabar com o livre arbítrio das pessoas, de todos os seres humanos, meio que escravizando não só os seres humanos, como toda a vida fora da Terra. Ele gosta de conquistar mundos, digamos. E quais são os seus poderes? Alguns deles, ele é um deus, então ele consegue se curar de qualquer ferimento, ele tem força sobre-humana, super agilidade, ele solta raio que pode desintegrar pelos olhos, e ele não envelhece, ele é imortal. Na cena que a Martha Kent, a mãe do Clark, conversa com a Lois Lane, a gente vê que depois que ela sai da sala, os olhos dela mudam e a personagem se metamorfa, voltando à forma do General Swanwick, que é o Caçador de Marte, na verdade. Ele só vai aparecer depois, se eu não me engano, na última cena, que é quando o Caçador de Marte revela a sua real forma e aparece pro Bruce Wayne, falando que sempre esteve observando eles. Na cena final, que o Caçador de Marte aparece pro Bruce, ele fala que os pais do Bruce estariam orgulhosos dele por ter unido os membros da Liga, né, dá a entender isso, e fala que vai ajudar a derrotar o Darkseid, porque o Darkseid ainda não desistiu da Terra. E no fim, ele revela que o nome dele é Caçador de Marte e some. Olha, já foi dito que esse filme não tem pontas soltas para depois serem respondidas. Então assim, não terá desfecho mais posteriormente, já foi dito. Só que, cara, como que eles jogam isso e não vai ter o Caçador de Marte lutando ao lado deles no futuro? É isso que a gente quer ver. Então, tô aí nessa dúvida se vai aparecer em possíveis futuros filmes. Talvez não dessa forma, com essa mesma história, mas talvez seja uma porta de entrada pro universo expandido da DC. Quem sabe? Esperamos e ficamos ansiosos, mas isso pelo visto vai demorar, né? Porque não tem nada confirmado ainda. Mano, a cena do Superman com o traje preto, aqueles segundos dedicados a esse traje, a ele usando o traje, maravilhoso, simplesmente maravilhoso. Era o que a gente queria ver, sim ou com certeza. Ao meu ver, as principais pessoas que vão se decepcionar com o filme, acredito eu, possa ser pela duração, que a pessoa pode achar cansativa, ou pelo fato dela esperar algo que ela mesma criou. Porque desde sempre foi dito que seria a mesma versão, mas digamos com cena extras e óbvio com o toque do Zack. Então se você tava esperando cenas muito diferentes, cenas de ação muito diferentes do que a que você viu no filme de 2017, provavelmente você pode se decepcionar. O que a gente viu foram cenas mais elaboradas, adição de algumas cenas de ação, e as que já existiam na de 2017, eu acredito que algumas partes foram cortadas naquele filme e que nesse foi completa. Eles colocaram a cena no completo, digamos, porque a cena da Mulher Maravilha inicial lá no banco com os assaltantes, eu acredito que essa cena tenha sido gravada lá em 2015, 16, quando eles gravaram o filme, e que na versão de 2017 possa ter sido cortada e que nessa versão de 2021 agora tenha sido completa. Meu Deus, eu me embolei agora aqui pra falar, mas tudo bem. Sabe o que eu senti nessa versão do Zack? Respeito pelos personagens, pelas suas histórias, por demonstrar isso na tela de uma maneira válida, como os membros da Liga deveriam ser mostrados. Então eu senti muita firmeza nisso, e por mais que as cenas sejam muito parecidas com as de 2017, teve muito mais firmeza, muito mais honestidade. E óbvio, as cenas adicional, como do Victor, que é o Cyborg, do Flash, como do Barry Allen. Então eu gostei muito mais.
além do que também demonstrou muito mais os poderes deles. Nossa, assim como no fim, por exemplo, a arma do Cyborg que sai daqui, um diferencial. A gente vê a Mera, a gente vê o Caçador de Marte, a gente vê o Darkseid, a gente vê o Lobo da Steppe. Todos esses personagens tiveram uma importância maior. Por exemplo, a Mera luta contra o Lobo da Steppe em um momento. Ah, uma coisa que eu quero citar também, antes que eu me esqueça, a atenção que foi dada aos reinos. Então, assim, aos Atlantes, às Amazonas, entendeu? Mostrar ali os parademônios, o Lobo da Steppe, o Darkseid, teve um cuidado maior, eu acho que teve uma maior atenção, mais detalhes, as cenas não foram, como que eu posso dizer? Não foram rápidas, não foi corrido tudo, foi mostrado como deveria ser mostrado, acredito eu. Então, assim, foi contada uma história bem melhor do que a de 2017. A luta, por exemplo, do Darkseid com os reinos. É linda aquela cena. É maravilhosa. Que a gente vê Lanterna Verde até. Então, eu gostei bastante. Eu acho que teve muita atenção e muito respeito aos personagens. Eu não sou fã, assim, de carteirinha dos personagens. Então, eu não entendo muito. Então, se eu deixei de falar algo aqui, eu vim fazer a minha análise, assim como todos os vídeos do meu canal, que eu já cansei de explicar, eu faço a minha análise pros leigos, principalmente. Então por isso que eu tento explicar um pouquinho, às vezes, do poder de cada personagem, às vezes o que esse personagem representa, porque muitos não sabem. Então, assim, vocês que são muito fãs, que leram todos os quadrinhos, inclusive, podem deixar melhor os comentários, aí falar um pouco melhor. E esse não é o meu papel aqui. O meu papel é analisar o filme, como eu sempre fiz nos outros vídeos, enfim. Quem me acompanha sabe qual é o meu trabalho. Não fico me aprofundando aqui muito, até porque eu não entendo. Até porque muitas coisas também que eu falo, eu pesquiso, eu leio muito sobre os assuntos. Muita coisa eu não falo da boca pra fora. Mas é claro, aqui é pra deixar a minha opinião, a minha análise sobre o filme, que eu gostei muito. Me encheu os olhos ver as cenas de ação modificadas, alteradas e muito melhores do que a versão de 2017. Sobre o Coringa de Jared Leto, nos 4 últimos minutos finais do filme, não tem como falar foi ruim, porque é uma cena meio básica, digamos. Ele aparece por, tipo, 4 minutos no pesadelo do Batman, né? Com uma terra devastada e os que sobraram, os personagens que sobraram ali pra tentar salvar a Terra. Por isso que ele está ao lado do Batman. Eu acho que foi muito válido a presença ali, mas é óbvio que foi pra chamar público, né, gente? Aquelas imagens que foram divulgadas do Coringa sim, inclusive. Então, assim, aquilo ali foi pra chamar público, foi pra falar, uou, o Coringa de Jared Leto está no filme, vamos ver como ele vai se sair. Porque as pessoas, né, julgam muito, elas já vão com esse olhar, tipo assim, vamos ver a atuação de Jared Leto, vamos ver como que ele tá nesse filme. Porque, né, Coringa é um personagem emblemático aí, sempre foi, e todo mundo gosta muito, então é muito comparável, né, Heath Ledger, o Joaquin Phoenix e o Jared Leto, então as pessoas comparam muito. Então eu achei válido, eu gostei, e foi uma aparição que foi meio que assim, uou, o filme acabou, está ali o Coringa de presente pra vocês em uma cena longa até, dos dois conversando, eu gostei bastante. Ao meu ver, essa divisão de capítulos foi porque o filme é muito longo e pra explicar e especificar melhor cada momento. Eu gostei, só que eu acho que, sendo bem sincero, pra mim não fez tanta diferença se tivesse essa divisão ou não, eu vi o filme da mesma forma. E o vídeo é isso, muito obrigado, se você chegou até aqui, não se esquece de deixar muito like, se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, e deixar um comentário, seguir nas redes sociais, @instacinéfilos e @miromalacrida. Muito obrigado, até o próximo vídeo, tchau, tchau!